Você já ouviu falar sobre SDS-PAGE? Nesse vídeo iremos abordar aspectos teóricos e práticos dessa técnica de biologia molecular. O SDS-PAGE, traduzido do inglês como eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio. Essa análise é realizada para a separação de proteínas. Nesta técnica, as proteínas são separadas em um ou dois passos, também referidos como uma ou duas dimensões, onde são analisadas propriedades físico-químicas da proteína, como o ponto iselétrico, que corresponde ao valor de pH em que uma molécula se encontra eletricamente neutra, em conjunto com o peso molecular, que é a soma da massa atômica, ou somente analisando o peso molecular. A separação é baseada na filtração molecular da proteína através dos poros formados pelos polímeros entrecruzados de acrilamida e bisacrilamida. Quando se aplica uma corrente elétrica, todas as proteínas, que até então estavam com a mesma carga, migram em direção ao eletrodo positivo e são separadas somente pelas diferenças entre as suas massas molares. As proteínas menores migram mais rapidamente, enquanto as maiores têm mais dificuldade de atravessar a malha do gel e, portanto, movem-se mais lentamente. O SDS é uma molécula anfipática, apresenta uma cabeça polar e uma cauda apolar. É um detergente aniônico que apresenta um grupo carregado negativamente na sua extremidade polar, que interage com as cadeias peptídicas das proteínas. Após desnaturá-las, ocorre então a formação do complexo SDS-proteína, que é carregado negativamente. Como dito anteriormente, o SDS pode ser realizado de duas formas. Então, qual a diferença entre o SDS-PAGE unidimensional para o bidimensional? A eletroforese bidimensional é um método de separação onde as proteínas em uma amostra são separadas simultaneamente, fornecendo informações sobre o seu ponto iselétrico e massa molecular, que são verificadas pela alteração da mobilidade eletroforética. O primeiro passo nessa técnica é chamado de primeira dimensão. É a focalização iselétrica, onde as proteínas são separadas de acordo com o seu ponto iselétrico, onde forma-se um gradiente de pH, no qual as proteínas carregadas movem-se até o seu ponto iselétrico, onde possuem carga nula e então estacionam. Após esse passo, as fitas são equilibradas em solução contendo DTT para romper as pontes de sulfeto, que estão presentes nas proteínas, facilitando dessa forma o acesso do SDS às partes mais internas das mesmas, devido à eliminação da estrutura terciária da proteína. O segundo passo, chamado de segunda dimensão, separa as proteínas de acordo com o seu peso molecular por meio da eletroforese em gel de poliacrilamida, como citado anteriormente. Já a eletroforese unidimensional consiste em separar as proteínas apenas por seu peso molecular, aplicando as amostras diretamente no gel, fazendo com que essas proteínas migrem verticalmente sem passar pela etapa da separação por ponto iselétrico. Embora forneça menos detalhes a respeito das proteínas das amostras, possui uma grande utilidade no caso de análises de proteases e outras. Como vimos até agora, a eletroforese é utilizada para separar, identificar e purificar fragmentos de DNA, sendo um processo de separação de partículas de acordo com a sua carga elétrica e peso molecular, quando submetidas a um campo elétrico. A carga da molécula depende do pH do meio e pode ser influenciada pelo campo eletromagnético, podendo ser utilizado o aparelho tanto na vertical quanto na horizontal. Existem vários tipos de géis: gel de amido, agarose, celulose, poliacrilamida, entre outros. Mas os mais utilizados são os de agarose e poliacrilamida. A agarose é um polissacarídeo linear, sendo utilizada normalmente em concentrações de 1 a 3%. A vantagem de se utilizar o gel de agarose é a existência de agarose de baixo ponto de fusão, entre 62 e 65 graus Celsius. Isso possibilita a liquefazer o gel aquecendo-se a 65 graus e recuperando-se, por exemplo, o DNA.
O gel de poliacrilamida é frequentemente denominado de PAGE e possui melhor resolução do que a eletroforese em gel de agarose. No preparo de amostras, as proteínas, em geral, são encontradas em um alto nível de enovelamento. Com isso, deve-se uniformizar a carga da proteína para que possamos separá-las na eletroforese, sendo utilizado o SDS-PAGE para uniformizar as cargas das proteínas. A variação da porcentagem de poliacrilamida no gel permite alterar o tamanho dos poros do gel, o que significa que podemos separar diferentes tamanhos de proteína em diferentes porcentagens das concentrações de géis. Como demonstrado na tabela, em que, por exemplo, um gel de 5% consegue carregar proteínas de 60 a 220 kDa. A acrilamida é normalmente vendida na forma líquida, pois a forma em pó é neurotóxica e perigosa de manusear. A polimerização é obtida misturando a acrilamida com bisacrilamida, o que permite a formação de ligações cruzadas entre as moléculas de acrilamida. Alguns produtos químicos são adicionados para iniciar a polimerização, geralmente persulfato de amônio como fonte de radicais livres e TMED como estabilizador. Uma vez iniciada a polimerização, o gel é vertido entre duas placas de vidro e deixado polimerizar completamente. A mistura de gel é composta em tampão de eletroforese tris-HCl, o qual fornece os íons para a formação da corrente na eletroforese. A primeira parte é um gel de resolução, com um pH em torno de 8,8, o que diminui a migração das proteínas. Em cima do gel de resolução é derramado um gel de empilhamento, com um pH de 6,8 e com poros maiores. Esse gel de empilhamento ele funciona comprimindo as amostras de proteína em uma frente fina de migração, de modo que todas as proteínas da amostra cheguem ao gel da resolução ao mesmo tempo, levando a uma migração relativa precisa. Por isso, a migração em gel agora depende do tamanho da proteína. A câmara interna entra em contato com o topo do gel, e quando um campo elétrico é aplicado, as proteínas se direcionam para o eletrodo positivo na câmara do tampão externo, devido às cargas negativas das moléculas de SDS. A velocidade na migração através do gel é determinada pelo gradiente de voltagem, isto é, a voltagem entre os eletrodos. A força de campo necessária está relacionada ao tamanho da cuba de eletroforese utilizada e a voltagem necessária pode ser calculada usando a equação E igual a V sobre D, onde E é a força de campo, V a voltagem e D a distância em centímetros entre os eletrodos. Para aplicar esse campo elétrico, usamos uma fonte de alimentação. A maioria das fontes de eletroforese pode ser configurada para fornecer corrente e voltagem constantes, cada uma com vantagens e desvantagens. Mas uma questão em potencial é a produção de calor devido ao fluxo de corrente através do sistema, o que pode ser especialmente alto em cubas maiores, que requerem uma voltagem mais alta. Por esse motivo, é aconselhável usar alguma forma de resfriamento. As aplicações são várias e o SDS-PAGE, bem como outras formas de eletroforese em gel, são amplamente utilizadas em pesquisas acadêmicas em biologia celular e molecular. A capacidade de separar, identificar e quantificar os níveis de proteínas em certas células e ambientes é essencial para entender como os processos celulares funcionam. Devido à onipresença dessas técnicas, qualquer fluxo de trabalho que envolva proteínas provavelmente as inclua, desde uma simples verificação de conteúdo total de proteínas até a quantificação total de proteoma, podendo realizar uma determinação de propriedades químicas do DNA, RNA e proteínas, determinação do grau de pureza de uma amostra, diagnóstico molecular de patógenos e caracterização molecular. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que responderemos em breve. Não esqueçam de nos avaliar. Sugestões são sempre bem-vindas. Obrigada pela atenção.